Salve, salve galera, beleza? Meu nome é Wesley. E aí, rapaziada, suave, João aqui. No vídeo de hoje, galera, com um quadro diferente aqui no nosso canal. É o Top 5. Cada vídeo vai ser um top 5 de cada coisa. Top 5 de série, um top 5 de artista, top 5 de diversas coisas. Nós vamos trazer um top 5. Relembrando, o top 5 que nós vamos trazer é com nossas opiniões. Nós não é crítico, nós não é nada. Nós vamos trazer a nossa opinião, o que nós achamos. E aí, se caso vocês tiverem uma opinião diferente, vocês podem pôr aí no comentário, compartilhar aí, e aí nós vamos conversando com vocês, beleza? Então, e agora para começar esse novo quadro, esse top 5, a gente vai começar com 5 vilões de animação, que já serve mais pra gente expressar quais são os vilões que a gente mais gosta de animações, e também serve até de sugestão para vocês assistirem aí durante essa quarentena, esse tempo que vocês estão em casa. Então, top 5 vilões de animação. Lembrando que aqui a gente vai colocar os que a gente escolheu junto, tá, rapaziada? A gente tem a mania de pegar mais ou menos a motivação do vilão, o que ele fez, o que ele não fez, tá? Em quinto lugar, a gente decidiu colocar o Encantado do Shrek, que é o vilão que aparece no Shrek 2 e aparece no Shrek 3 também. Aí nós vamos falar do Encantado hoje, e a cronologia cronologia nada, né? Palavra nada. A história, mano. A história... Não, porque assim, o Encantado, pra mim, o Encantado não é o vilão do Shrek mesmo, né? Isso, ele foi manipulado pela mãe dele. Pra quem não percebeu ainda, o real vilão do Shrek é a Fada Madrinha. Né? Isso, no caso é a Fada Madrinha. Mas por que a Fada Madrinha ela vai ser um vilão? Porque normalmente a Fada Madrinha é sempre pra ajudar, né? A realização. No caso, por que acontece? A mãe da Fiona, ela tem um irmão que se chama... Qual que é o nome do irmão dela, mano? Não, o irmão dela, eu não sei. Eu sei que é o Pendragão, o Rei Pendragão. O Rei Pendragão, o nome do cara. E esse Rei Pendragão, ele teve um caso com a Fada Madrinha. E aí, pelo meu entendo, na minha teoria que eu entendo, ele teve um filho com ela, teve uma relação conjugal com ela, acabou tendo um filho com ela. Mas só que esse garoto não acabou herdando o trono. Porque ele era um filho bastardo, que era um filho por fora. E aí ninguém podia saber que ele teve esse filho, porque o caso que ele teve com a Fada Madrinha não era um caso que todo mundo sabia, era escondido, porque ele já era casado, ele já tinha uma esposa, ele já tinha uma família. E aí ele engravidou ela, não registrou o filho, não assumiu o filho, largou ela e ficou com a mulher dele. E aí ele engravidou a mulher dele, aí foi que eles teve um herdeiro, que foi o Arthur Pendragão. Pendragão, teve o Arthur Pendragão, que foi ele que ficou como herdeiro do trono. O Encantado, ele só meio que foi manipulado a vida inteira dele, ele meio que foi feito pra ser o próximo rei, né? Eu me arrisco a dizer ainda que ele não foi nem filho do maluco mesmo, acho que ele foi inventado pela própria Fada Madrinha por não ter participado da família real. Aí, tipo assim, o Encantado, ele foi feito naquela ideia lá de que, mano, eu tenho que ser o rei, eu vou ser o príncipe encantado, eu vou ser o próximo rei lá de tão distante, o caralho. A vida dele, mano, a motivação dele é esse, tá ligado? Mas meio que, tipo, mano, mesmo depois da morte da mãe dele, o caralho, eu acho que na cabeça dele ele se sente frustrado de não ter cumprido o objetivo dele ainda, mano. É como se fosse uma coisa mágica mesmo, tá ligado? Ele tenta até o último ser o rei, não sei o que. A Fiona acaba que ela nem vira uma princesa, né? Como a gente tá acostumado nos contos de fada e caralho. Ela fica com o Shrek e tal e tem a família dela. Ela é feliz. Mas o porra do Encantado ainda tá lá tentando fazer cumprir o objetivo que a mãe dele queria pra ele. Entendeu? Eu acho que não é nem maldade do maluco. Não, tá mas tipo assim, na minha opinião, igual eu falei pra vocês. Cada um vai ter a sua opinião aqui, não é a teoria exata do filme. Ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Ele já acha que o Encantado é uma criação da mãe dele por ele ser fada, ele ter ser príncipe. Ela ser uma fada, ela criou ele pra poder tomar o lugar da Fiona e assumir o trono. É o que eu acho. Mas na minha opinião eu não acho que como que a fada vai criar um ser e não vai dar poder pra ele? Ele é menos um humano, tipo cabação, não tem bosta nenhuma. Porque, tipo assim, não tem cabimento dela criar uma pessoa e não botar um poder dela se ela tem todo esse poder. Porque tanto se você olhar no Shrek terceiro, no terceiro ou no segundo que ela tem aquela batalha dela lá? No segundo. Então, ela tem a batalha, pra você ver como ela é um ser tão, tipo, forte, que na batalha dela, a única coisa que deteu ela foi o quê? Foi o próprio poder dela, que usaram contra ela pra poder matar ela. Mas eu te explico isso, porque assim,
a gente vê que ela é uma fada madrinha extremamente poderosa. Só que por que ela faria uma outra pessoa, um outro ser, o filho dela, com poderes, sendo que ela quer tomar o reino pra ela? Se ela tivesse criado esse maluco com poderes, o que impede dele virar contra ela no futuro próximo e ele ficar com o reino, em vez dela? Não, ela pode acabar com ele com a hora que ela quiser, como qualquer outra coisa. Então, mas aí ela dela. ia criar ele com menos poder, só ia deixar algum poder nele, pra até ajudar ele a poder tomar o trono. Não acho. Enfim, galera, essa aqui é a minha teoria, a minha base que eu tenho, essa é a conclusão dele. Esse é o resumiu do Encantado. Exatamente. Criem aí suas próprias teorias, vê com quem você concorda. Se tem algum ponto que a gente esqueceu de falar, vai comentando aqui embaixo. Mas, em quinto lugar, tá aqui o Encantado, que no meu ver, não é um vilão específico do Shrek. É só alguém que foi usado pra chegar em um objetivo, entendeu? Pela própria Fada Madrinha, que pra mim é real vilão do Shrek. Bom, galera, agora é o quarto lugar. O quarto lugar vai ser sobre o Breu. O Breu, que é daquele filme da Origem dos Guardiões, que pra mim, mano, mesmo que o nome do filme seja Origem dos Guardiões, não fala nada sobre a origem de ninguém. Mas é um puta filmaço da DreamWorks e se puder, assista esse filme, que pra mim é a melhor animação que tem. Na verdade não fala mais ou menos só a origem do... Do Jack Frost. É. Fala Na verdade, ele é o principal. Era pra ser todo mundo, mas só ele é o principal. Isso, ele é o principal, ele fala a origem dele, mas dos outros lá, o Não, ele não é o Coelhão... principal. Sim. O principal é o da Lua, não é? Que não, da da Lua Lua? nem aparece. Da Lua é como se fosse uma entidade pra eles. Não, da Lua não é o filho do... Qual que é o nome da família lá? Porque tem as famílias dos universos lá, não tem? Ah, deve ter, mano. Você não viu o vídeo? Não, eu vi, mas pra mim o Homem da Lua, ele é só uma entidade, não é filho de ninguém, ele é de família de Acho que ninguém. ele é filho da família lá. Como que é o nome da família lá? Cara, você não viu o vídeo que você mandou pra mim, não? Você mandou o vídeo pra mim? Você A não viu o origem, vídeo? aquele lá do Breu? Do É. Breu eu vi. Então, Ixi, então eu não lembro, mano. tipo, pai, eu esqueci, Não, mas, Oi? não, mas já vai falando aí, porque eu também não lembro. Não, eu não lembro dos nomes, mas, tipo, bem antigamente, galera, existiam vários universos e cada universo tinha uma família. E as famílias reais, e cada família tinha um nome, elas dominando cada família, e aí eles iam lutando, dominando. E aí tem a tal família lá, que eu não lembro o nome dessa família, que elas dominou tudo, e lá no fundo do universo tinha um planeta que só tinha a maldade lá, tudo que era de ruim tinha naquele planeta. E aí o pai dessa família, que era um pai, um filho e uma esposa, que era o rei, a rainha e o filho. E o filho chamava o menino da lua, o filho chamava o menino da lua. E aí o pai criou uma cadeia de... Qual que é o nome? Tem um material lá. Tem um material lá específico. Chumbo. Eu acho que foi de chumbo. Ele criou uma cadeia de chumbo. E tudo que era de mal que tinha no universo, esse rei catou e colocou tudo nessa cadeia. Tudo que era de mal. E aí o Breu, aí que surgiu o Breu. O Breu, ele não era um ser ruim, ele não foi um ser ruim eterno, tipo, a ser ruim. Ele era uma pessoa boa. Tanto que o Breu, ele era como se fosse um general nesse presídio. O serviço dele era, tipo, proteger, pra não deixar nenhum vilão sair desse presídio. Tudo que tinha de mal ficava dentro desse presídio, então ele tinha que cuidar. E aí, todos os anos e anos, ele lá fazendo ronda, cuidava, tipo, nunca acontecia nada, porque tava todo mundo preso lá, mas os bichos que estavam lá dentro ficavam, tipo, lançando coisa na orelhinha do Breu, pra poder falar tal. Não, então, pra quem não sabe, A Origem dos Guardiões, esse filme que saiu da DreamWorks, ele é inspirado numa sequência de livros que tem. E assim, cada sequência de livro conta sobre a história de uma entidade como essa, tipo o Coelhão, o Papai Noel, né, que é o Norte, né, conta sobre o Breu e por aí vai. O Breu, quando ele ficava nesse presídio, né, cuidando, tomando conta daquelas entidades malignas, né? Isso. Elas meio que ficavam brincando com a cabeça dele e tal, e eles sabiam de alguma forma que ele tinha uma filha. E eles usaram essa filha dele contra ele, falando tipo coisas como se ela estivesse lá presa junto com ele, usando a voz dela pra manipular ele e tal. Teve uma hora que ele não aguentou. E ele abriu uma frestinha de nada pra ver como que tava a situação lá dentro, tá ligado? E essas entidades ruins, né, esses bichos que eu não sei, essas coisas malignas, só com aquela frestinha já conseguiu dominar 100% do Breu, né? Que até então eu nem lembro como que era o nome do Breu, mas não era esse, tá? Esse foi o Breu, foi o nome da entidade que foi dada a ele. E esses bichos dominaram 100% do Breu, né? Tomando conta do corpo dele, da alma dele, tudo que tinha de bom dentro do Breu foi destruído. Acabou, zerou, já era, mano. Não tinha nenhuma ponta de felicidade, não tinha nada que pudesse ter alegria pra ele.
e tornou ele numa coisa que, pelo que a gente entende no filme, é um ser também, logicamente junto com os outros, é um ser eterno, né? Só que ele tem períodos que ele fica preso. Então assim, pra mim o Breu também é mais um caso que a gente vê de alguém que foi usado por outras pessoas. Porque eu não li os livros ainda, tá? Eu peço desculpas por isso, mas não deu pra ver da onde que vem essa origem dessas coisas malignas. Mas ela toma conta do Breu, que ali ele vai trazer aquela maldade pro mundo. E aquilo é a motivação dele, mano, é casar a maldade, e ele meio que é o contra daquele maluquinho gordinho lá, que traz sonhos. Esqueci o nome desse maluco. O Jorinho lá? É. Eu esqueci também não. Galera, eu pra nome... Vai aparecer o nome aqui, vocês vão ver na tela aí. Em terceiro lugar, a gente vai colocar o Lotso. O Lotso, pra quem não lembra, aparece no Toy Story 3 como, posso dizer, como chefe da Sunside, né? Que é aquela creche que eles vão parar. No filme a gente vê a história dele como, não que eles foram esquecidos, mas na mente amargurada do Lotso, né? Naquela mente maligna dele, ele acha que ele foi esquecido pela humana dele, pela dona dele, que é a Daisy. Só que na verdade, pelo próprio filme, a gente vê que a história dele é o seguinte, mano. A Daisy e sua família vão brincar num parque como se fosse um piquenique, alguma coisa do tipo. E ela acaba dormindo, mano. Ela dorme lá no parque e ela acaba esquecendo os brinquedos dela lá. A família deles, né, o pai e a mãe da Daisy, coloca elas dentro do carro e vai embora como se tivesse nada acontecido. Vai. Então, os pais dela esquecem os brinquedos dela dentro, no próprio parque, tá ligado? E eles levam ela pra casa. Só que quando chega em casa e ela percebe que ela tá sem os brinquedos, ela cobra eles, né? Ela sente falta dos brinquedos. Só que os pais delas, meio que pra enganar ela, né? Pra não deixar ela lá triste, chorando por falta dos brinquedos, eles compram brinquedos exatamente iguais ao Lotso, ao Bebezão e aquele palhaço lá que eu não lembro o nome dele agora. Mas enfim, o Lotso, né? Ele ainda tem aquela pontinha de esperança e tenta fazer de tudo pra voltar à casa deles, né? Onde eles moravam. E eles conseguem, eles voltam pra casa. Só que quando eles voltam pra casa, eles veem que ela está brincando com brinquedos exatamente iguais a eles. E aí já começa, né, aquela ponta de maldade na cabeça dele, achando que eles são brinquedos descartáveis, que nenhum humano liga pra eles, que eles podem trocar de brinquedo a qualquer momento e tal, e foda-se, tá ligado? E ele acha que todos os humanos são iguais. Ele acha que todo mundo vai descartar eles, que um momento vai esquecer eles e vão deixar eles de lado. E vendo isso, vendo que ele não é mais bem-vindo naquele lar, né, que ele não tem mais motivo pra estar ali com a Daisy, ele vai tentar o caminho dele em outro lugar, né? E em algum momento da jornada deles três, né, que eles continuam junto, momento da jornada deles, eles vão eles param numa creche chamada Sunnyside, que pra ele já é um novo começo. Quando o Lotso chega lá na creche, ele faz toda uma corrente lá, como se fosse o dono mesmo. Ele que decide pra onde vai estar o brinquedo, quem fica com ele, quem não fica e tal. E aí vira que a creche que ali parecia um lugar da hora pra todos os brinquedos, acaba que nem pra todos os brinquedos vai ser legal. É pra ele, com os capangas deles, ter o carinho das crianças que são maiores, né, que sabem brincar e tal, e por aí vai. Porque quem não é seguidor dele, quem não tá junto com ele quer que se foda. Ele vai deixar naquela sala que tem só crianças de idades menores que brincam e sei lá, quebram e foda-se, tá ligado? Né, alguns deles acabam se fudendo, como a gente vê nos nossos próprios amigos do Toy Story. Em segundo lugar, o Tai Lung, do Kung Fu Panda. Ele aparece qual no primeiro já? No primeiro de todos. O primeiro ele já aparece. O Tai Lung, galera, vamos tipo, bem resumidamente a história dele. Tem uma teoria por trás, eu imagino de um jeito. A história conta que ele foi deixado na porta do palácio e o mestre Shin Fu foi que achou ele, certo? Na porta do coisa. E o mestre Shin Fu catou ele e criou ele. Nesse meio tempo que o mestre Shin Fu pegou ele, treinou ele. Como se fosse pra virar o mestre o dragão guerreiro. Que esse era o intuito do mestre Shin Fu. Mas durante o tempo que ele foi treinando, o mestre Shifu, o outro, o mestre Uguay. Então, o mestre mas deixa quieto, esse mestre aí mesmo que ele falou, ele vê que dentro deles desperta a maldade. Que isso já não é bom pra você poder ser o dragão guerreiro. E aí, eles pegam numa batalha entre o... Quem é que luta, que é o Shifu ou que luta com o Tarão pra poder mandar ele pra cadeia lá? O mestre Shifu luta contra ele, só que quem dá o golpe final é o mestre Yugi, porque só ele conseguiu parar. O outro não conseguiu porque ele tinha muita relação com ele e tal. Isso, ele tinha um sentimental dele. E aí aprisionaram ele lá na cadeia, tudo pá. E agora, isso aí é a história dele. Quem é o personagem, por que ele virou vilão? Que o poder do pergaminho lá acabou subindo pra cabeça do Tai Lung e ele acabou
subindo uma raiva nele, querendo ser melhor que E todo no mundo. caso, eu não acho que ele teve nenhum mal. Ele teve. Qual é o nome daquelas pessoas que Ele teve uma inveja. Não é né, velho? inveja. Você tem as coisas, mas você sempre quer ter mais. Então, Foi ganância. isso que. Ele Ambiciosa, teve ganância. ele Ele teve foi- ganância. Pra você realmente ter o poder do pergaminho, você não tem que ter interesse nisso. exatamente. Ele não teve nenhuma maldade, só que pra ele sempre foi ensinado. Não, você vai ser, você treina, não sei o que, você Isso. vai ganhar. Exatamente. Isso é uma coisa que eu queria colocar também em pauta, porque, assim, ele também, no mais de caso que a gente vê, mano, isso já é muito comum. O cara, mano, ele foi, durante a vida inteira dele, treinado pra fazer uma única coisa. Mano, ele só precisava aquilo. Ele foi treinado desde que ele nasceu pra ser a porra do dragão guerreiro. Só que quando chega o momento dele de ser o dragão guerreiro, por alguma coisa, algum motivo, que, porra, deve ser o jeito do cara, mano, não dão o título pra ele. E aí, mano, acabou. Mano, tudo que eu treinei durante minha vida inteira acabou aqui, viado. O que eu faço agora, mano? Ele vai viver com rancor pro resto da vida dele e vai querer atropelar todo mundo pra cumprir o objetivo dele, tá ligado? Entendeu? Mas, ó, E até porque na mente dele, o mestre Shifu, ele só seguiu as ordens da tartaruga. Não ligou, não importava. Simplesmente Isso. ele falou que não é, então pra você eu não sou. Não Exatamente. foi você que me treinou sempre falando que eu tinha potencial e tudo mais. Só porque essa tartaruga falou, eu não vou ser mais. então, mas por que a tartaruga falou? Aí que vem pelo menos a minha teoria, a minha base. Por que a tartaruga falou isso? Vocês podem ver que no filme, quando a tartaruga ela chega num ponto dela, que é a missão dela na Terra, ele vira flor, Uhum. certo? Ele vai pra outra dimensão lá, que só mora os mestres que chegam no seu fim. E qual que foi o meu pensamento? Eu raciocinei, raciocínio lógico. Você vai abandonar o seu filho. Você vai ser uma bomba, no final não vai criar. Qual em sã consciência, qual é a família que tá tudo ferido, vai subir tudo aquele de escada pra chegar no palácio, pra largar o filho lá, certo? Então, na minha opinião, não foi por acaso que o Tartaruga foi para lá. Na minha opinião, a tartaruga, eu não sei falar, eu vou falar tartaruga, beleza, pessoal? A tartaruga foi ela que deixou de propósito ela no palácio pro Shifu achar ela, pra achar ele, treinar ele, porque a tartaruga, a missão dela na Terra era treinar um guerreiro pra ser o dragão lá, como que ele fala? Dragão guerreiro. Passou um dragão guerreiro, e aí o Tartaruga queria ele. E aí ela colocou de propósito ele lá, pra poder o Shifu treinar ele pra ele poder virar. Certo? Porque isso só que não tem como uma mãe e um pai levar a pessoa lá em cima. Podia fazer, qualquer um podia fazer que nem fizeram com o Panda. O Panda ele foi abandonado no fundo de um restaurante. Na A verdade, mãe tava não. doente numa guerra, ela Não. tava doente. Ela foi Ela só deixou. tava fugindo, aí ela deixou ele lá dentro de uma cesta com Então, coisa pra ele não chorar e os bichos, e os carinha lá não iam atrás dele. E aí? Mas não foi deixado num lugar então, lá. ela podia, sabe fazer o quê? Ela podia ter deixado na vida do palácio. Porque no palácio ele ia ter segurança, Não, mas mas aqui Ela foi deixou questão lá. de tempo. Ela tava fugindo e os caras já estavam atrás dela. Por isso que ela colocou ali tudo que ele come pra ele não fazer nenhum barulho e eles irem atrás dela. Ali as pessoas que deixaram lá, deixou porque eu acho que, sabe, ninguém é o cara que ele vai acolher, aqui é onde se você deixar, eles vão treinar você e tal. Não, num restaurante. Não, agora eu tô falando, tipo, ali a mulher deixou porque ela tava fugindo. A Aham. pessoa que deixou o tigre lá foi porque sabia que eles iam acolher e eles iam Não, na treinar. minha opinião, eu acho. Tipo, não falando que o seu personagem tá Mesmo, errado. mesmo que Na se minha- fosse assim, mesmo se fosse a tartaruga, exato, ele era uma opção. Você pode, só que quem corrompeu ele, querendo ou não, foi o Shifu. Com a ambição não dele, não foi o tigre que teve essa missão, mas sim foi o Shifu. Então, na minha opinião foi isso. A tartaruga deixou ele lá pra treinar, pra ele virar o dragão guerreiro, mas infelizmente não aconteceu. E aí a tartaruga ela teve uma visão de que o dragão guerreiro não ia ser um tigre, ia ser um panda. Ela não sabia quem era. Então na aldeia tinha muito panda, então não tinha como ela sair treinando todos os pandas. Aí o que ela fez? Ela pegou o tigre, o Shifu treinou o tigre, ela sabia que ia aparecer um panda, mas ela não sabia a hora, a tartaruga. Até que apareceu no dia que foi pra fazer a coração lá do panda, do dragão guerreiro, o panda foi e apareceu. Foi que aí que ela pegou e falou, ele é o dragão guerreiro, certo? E aí foi a hora que o Shifu não acreditou e começou a treinar. Olha pra câmera, você tá falando comigo. É, você tem que... Só que, tipo assim, eu acho que essa tartaruga, ela já tem, tipo, um sentido. Ela consegue se comunicar com esses outros mestres que teve anteriormente. Consegue. Por isso que ela tanto medita. Mas ela não acha, ela não sabe que vai ser um panda. Sabe, Tanto ela que, tem uma assim, visão, ela tem uma visão que vai ser um panda.
Ela O que, tem eu, uma o que eu visão. penso, assim, é que Ela assim, foi ele primeiro consegue pra sentir. Ele consegue sentir, tipo, a pureza de quem tá em volta. Por isso que quando mais pra frente, quando foi pra ele chegar no tigre, ele sentiu que o tigre já tinha uma ambição a mais. Entendeu? Não que eles teve uma certa visão. Por isso que no meio de tanta gente ali, ele falou assim: o dragão guerreiro ele está entre a gente. Não falou quem era. Tanto que não seria tão fácil. Ele só fala, ó. Não era só mais fácil ele falar, ó. Muitos detalhes, pega- né, rapaziada? Muito Pega tempo. ele e treina ele. Porque o panda tá ali há séculos sozinho ali, desde criança. Tanto que há muito tempo que não surgia um panda ali. Eles até se ficaram, nossa, quando o pai dele veio. Não, é isso aí, galera. Na minha opinião, na minha teoria, o Tarnung ele não foi deixado lá pelos pais. A tartaruga deixou ele lá, já nesse intuito. Mas ao decorrer do tempo, ele viu que a raiva lá, a ambição cresceu dentro do Tarnung. E aí ele acabou não se tornando. Aí ele foi aprisionado na cadeia lá. E tanto que existe outras teorias aí de outros sites americanos, fala que o Tarnung não morreu. O Tarnung quando... Realmente, eu não acho que ele morreu. Quando o panda dá aquele poder nele, aquele poder ali, Deduce. ele não é um poder pra, tipo, matar. Ele só pega, teletransporta a pessoa de um lugar, Câmera, caramba. ele teletransporta a Acho que era pessoa... mais fácil quando eu tava aqui, né? Ele teletransporta a pessoa de uma dimensão Dimensão. pra outra. Tanto que no restaurante que ela falou, quando ele luta lá, que ele vai pra outra dimensão, depois vai pra outra dimensão lá, o plano dele era ir pra outra dimensão e lutar lá com os mestres, pra pegar os mestres por lá no chaveirinho, pra depois ele vir lutar com o dragão guerreiro. E se você separar, isso aí não dá pra ver, não mostra. Mas ele luta com o Tai Lung, e o Tai Lung perde, ele tem um chaveirinho do Tai Lung aqui também. Mostra. Mostra a Sim. batalha? Eu não assisti, eu tô falando assim porque eu... Mas Já. se você for ver, é igual no Pantera Negra, né? Quando ele morde aquela planta, ele visita todas É. as Panteras Negras anteriores. Isso. Então, realmente, ele não morre, mas ele vira uma certa entidade. Por Isso. um certo tempo. Mas beleza, mano. Fechou isso daqui, pelo amor de Cristo. Beleza, galera? Essa daqui, galera, voltando ao assunto, não é a teoria certa, não é nada disso. Só tá Nós tendo estamos ideia. falando nossas opiniões. E quem ocupa o nosso primeiro lugar é o Bochecha. É o Síndrome dos Incríveis 1. Aqueles incríveis lá, o mais antigão, que é da hora pra caralho. A gente fala de Bochecha porque Bochecha é o apelido dele de quando ele é pequeno ainda, quando ele é um mero adolescente. Só que a gente já vê que ele já tem uma cabeça de herói, né? Ele já quer salvar o mundo, ele já quer trabalhar com os super-heróis da época. E ele, como qualquer outra criança, ele tem um ídolo, que é o Senhor Incrível, né? Que a gente já conhece como Beto Pera. Ele tem o sonho de trabalhar com o Senhor Incrível e vai até ele. Ele desenvolve algumas tecnologias e tal. Quando é pequeno mesmo, ele consegue até fazer uma tecnologia que faz ele voar e tal. Só que o Senhor Incrível nunca bota uma fé nele. Não quer crianças trabalhando com ele, ou simplesmente... sozinho. ou simplesmente não quer ter um parceiro de equipe, alguma coisa do tipo. Ele fala que ele trabalha sozinho e foda. Em certo momento, o Senhor Incrível tá lá contra o vilão, e ele vai lutar contra o vilão. E o Bochecha, né, só querendo ajudar, ele vai até esse vilão também e tenta salvar o dia pro Senhor Incrível. Só que esse vilão acaba colocando uma bomba na capa dele. É por essas e outras que já dizia a nossa queridíssima Edna Moldes. Nada de capa. Nada de capa. Agora vem. E nesse dia a capa acaba atrapalhando o Bochecha, que ficou com a bomba presa lá. E o Senhor Incrível, né, em vez de ir atrás do vilão, tenta salvar a vida do Bochecha. E se prende nele, né, tenta tirar a bomba e tal. E o Bochecha não entende direito o que ele tá fazendo. Acha que é alguma coisa pra atrapalhar ele, pra prejudicar ele. E acaba que essa porra dessa bomba cai numa porra de um trilho de trem. E óbvio, né, explodiu o trilho de trem e o Senhor Incrível vai mais uma vez tentar salvar o dia, né, tentando parar o trem. Cena que a gente já viu em vários outros filmes, né. Ele tenta parar o trem, só que mesmo ele parando o trem, mostra que várias pessoas se machucaram, tiveram algumas lesões e tal, e gerou vários processos pros heróis. Que aí começa uma nova era, né, do pessoal, dos humanos contra os super-heróis, né. Meio que acaba de vez essa coisa dos super-heróis ali na cidade. E aí, como entra numa época que não existe mais super-heróis, né, todos eles têm que agora viver como humanos comuns, ter trabalho, ter uma família e tal. E o que o Bochecha faz? Ele começa agora a ir atrás de todos os super-heróis que eram daquela época pra, né, possivelmente matar ou então adquirir os poderes dele de alguma forma. Lógico que todo mundo fala que o Bochecha não tem superpoder, mas pra mim eu acho que ele tem um superpoder que é a inteligência dele, porque ele desenvolve várias tecnologias e vários robôs
que conseguem destruir aqueles super-heróis. A gente vê até uma cena dessa com o Senhor Incrível lá pesquisando e vendo que cada robô destruiu cada super-herói. E aí ele vai coletando uma série de superpoderes para sempre fazer uma tecnologia mais poderosa, um robô mais poderoso e vender para o governo e por aí vai. Até que uma hora ele vai atrás do Senhor Incrível, que era o ídolo dele, que nós ajudou ele naquela época, né? E aí é daí que vem a teoria. Que nessa parte, quando o trem ele sofre um acidente lá e diversas pessoas se machucam, essas pessoas de um jeito tentam se aproveitar para poder conseguir dinheiro do governo. Processa o governo, aí o governo pede, e aí para passar um pano tem que pagar a isenção, tal, e aí que tudo vai acontecendo. E aí o Ricardo, que é o agente secreto que sempre ajuda os incríveis, na minha teoria, ele que foi que criou o Bochecha. Ele sempre teve o Bochecha lá de cantinho. Tanto que o João falou assim que o Bochecha sempre criou as naves para poder matar o super-herói. As máquinas para poder destruir o super-herói. E o porquê que o Bochecha criou essas máquinas? A mando do governo. Que o governo, para poder diminuir esses impactos, eles tentou incluir o super-herói na sociedade, mas acabou não dando certo. E aí eles financiavam os projetos dos Bochecha para poder acabar com o super-herói, para poder diminuir. Porque para poder diminuir, pra eles não ter mais processo nas costas deles, entendeu? Então, tipo assim, o Bochecha, desde o começo ele já era um vilão, ele já era pra ser um super-herói. Aconteceu dele pegar essa raiva pelo fato de os incríveis não aceitar ele. E aí o Ricardo, como agente do governo, se toca, descobre que ele tem lá o poder. E aí que vem o Síndrome. Que aí o Síndrome ele acaba sendo um vilão financiado pelo governo para poder eliminar o super-herói, para poder acabar com os processos, para acabar a dor de cabeça pro governo. Mas aí quando o governo acha que tá acabando, aí que começa tudo. Que o governo ele cria aquele quadro de super-herói, que na verdade ele não criou, a forma que eles criaram o super-herói foi como? Cada super-herói eles já eram um agente da CIA, soldado, alguma coisa. Então tipo assim, o governo foi catando cada super-herói bom, os top, e aí eles inventaram o Projeto X. E aí com esse Projeto X, que eles inseriram nesses super soldados, e o Projeto X foi inventado pelo cientista. E esse cientista ele tinha um filho, que o filho dele é o Bochecha, que é o Sinistro. Ele gera... Síndrome. Oi? Síndrome. Sinistro. É um síndrome. E aí ele injeta o poder no Síndrome, mas todo mundo não vê o poder dele. O poder dele não dá pra você ver. O poder dele é a cabeça dele, ele é super inteligente. Entendeu? Fala assim, que ele não desenvolveu nenhum poder, como força, agilidade, essas coisas. Ela quer falar bonito, mas nós não fala bonito, eu não consigo falar bonito, eu não consigo, isso aí não é do meu dia a dia. Não, beleza, mas você falar, ele não desenvolveu nenhum poder que dá pra ver. Hoje nenhum ali dá pra ver. O Silvio não desenvolveu nenhum poder, de raio de laser dos olhos, de correr de elástico nenhum. Ele desenvolveu o poder da super inteligência, que ele acaba desenvolvendo esses montes de arma para acabar com o super-herói para poder ajudar o governo. Resumindo, é isso aí a minha teoria sobre o Síndrome. E esse também foi o motivo pelo qual ele virou vilão. Ele sempre quis ser do bem, mas o Senhor Incrível nunca deu o valor que ele merecia, né? Isso, e aí ele acabou se tornando um vilão. Que eu creio que desde o começo sempre foi o plano do governo, ele virado vilão, senão já tinha lançado ele como um agente também. E é isso aí, galera. Esse foi os top 5 de vilões de animação. Pra quem gostou, deixa o like. Pra quem não gostou, deixa o like também, porque ajuda nós. Qualquer coisa que vocês quiserem escrever aí, dar dica, dar sugestão, falar alguma coisa de algum filme que a gente comentou aqui, mano, deixa aqui embaixo nos comentários, também ajuda pra caralho. Se quiser falar a sua teoria também, a gente vai aceitar tranquilamente. Pode deixar aqui que é nóis. E se vocês quiserem que nós faça um vídeo específico de um vilão só aqui, do Tai Lung, do Bochecha, de qualquer um desses aqui, deixa aí no comentário aí, nós traz um vídeo explicativo certinho, detalhado, da teoria tudo. E é isso aí, pessoal. Obrigado. Isso mesmo, e esse vídeo que a gente fez agora, o top 5 de vilões, foi a pedido da rapaziada do meu trampo. Então se vocês quiserem sugerir alguma coisa, algum top 5 pra gente fazer aqui também, deixa aqui no comentário também que a gente vai fazer tranquilamente. É nóis.